Pois muito bem, meus amigos, eu fiz esse quarto vídeo para tentar explicar para vocês a respeito das prisões que foram feitas a alguns membros, alguns homens e mulheres da igreja que praticavam poligamia. O nosso profeta amado, Elder John Taylor, teve que viver na clandestinidade. Mas vou explicar um pouco sobre o que aconteceu. Antes do final da década de 1880, toda a comunidade de santos estava cada vez mais sujeita à intervenção violenta dos delegados, inúmeros delegados. Mais de 1.000 homens, até mesmo algumas mulheres, foram presos sob acusação de poligamia. O presidente John Taylor teve que se esconder, assim como Wilford Woodruff e outras autoridades da igreja tiveram que se esconder, não tinha saída. No final de 1885, devido à perseguição, centenas de colonos, principalmente de Arizona e Novo México, afluíram para comunidades estabelecidas às pressas no México. Atravessaram a fronteira e foram para o México. O elder George Tyndale presidiu os santos exilados. Em 1886, Charles Oracard, presidente da estaca Kate, no norte de Utah, recebeu a incumbência de procurar um local de refúgio no Canadá. Ele conseguiu adquirir terras em um lugar hoje conhecido como Cardston, Alberta. E colônias mormons foram rapidamente estabelecidas na região de Cardston, Alberta. Enquanto a cruzada judicial contra a poligamia prosseguia, um novo estilo de vida formou-se entre os santos. Homens que anteriormente haviam sido cumpridores da lei fugiram e passaram a viver na clandestinidade, mudando-se frequentemente de um lugar para o outro para não serem encontrados pelos delegados que os caçavam. Correibs ou corrapes. Fugitivos, como eram chamados, os correibs. Eles moraram em desfiladeiros, estábulos, campos e sótãos para não serem encontrados. Olha que loucura! As autoridades federais reagiram disfarçando-se de pedintes ou de recenseadores para conseguir entrar nas casas das pessoas. Alguns delegados invadiram casas, atentando contra a privacidade das pessoas e até mesmo maltratando pessoas, isso é, mulheres, esposas e crianças, a fim de capturarem sua presa, isso é, seu marido. Prêmios de 10 ou 20 dólares eram oferecidos para cada santo dos últimos dias capturado. E somas muito maiores eram dadas quando uma autoridade geral era presa. Aí a soma era maior. Uma tragédia ocorreu em 16 de dezembro de 1886. Edward M. Dalton, de Parham, foi alvejado e morto pelo delegado William Thompson Jr., quando Dalton cavalgava por uma rua de Parham. Em 1886, o presidente John Taylor, ainda vivendo na clandestinidade, mudou-se para a confortável casa de fazenda de Thomas F. Roach, prefeito de Kaysville, Utah. Ele continuou a comunicar-se com os santos por meio de cartas gerais. O profeta tem que fazer isso. As mensagens trocadas entre ele e outros líderes da igreja eram transportadas a cavalo ou por charrete durante a noite. Nesse período, a saúde do presidente John Taylor continuou a deteriorar. E o presidente George Kincaid, que era seu conselheiro, cuidou de grande parte dos negócios da igreja, apesar de também estar vivendo escondido. O segundo conselheiro, Joseph F. Smith, era tão procurado que foi obrigado a partir para uma missão no Havaí. E em 25 de julho do ano de 1887, o presidente John Taylor faleceu enquanto ainda estava no exílio.
Enquanto ainda estava no exílio, ele faleceu. 25 de julho do ano de 1887. Foi o falecimento do nosso amado profeta John Taylor. John Taylor. Triste, mas aconteceu.